fazer uma prévia daquilo que a gente vai tratar à noite também. Podem sentar, tá? Obrigado. Está dando aqui é só um pouquinho. No capítulo de número 2, no versículo de número 28, quero fazer essa leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você vai me acompanhar aí na sua Bíblia, o capítulo 2, do versículo 28. Você sabe que quando eu pego Joel 2, 28, deixa eu orar. Deus e Pai, fala conosco, toma as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, toma cada coração aqui, cada vida que veio para ouvir uma palavra, Senhor. Ó Pai, é o que eu te peço, fala conosco no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, amados. Você sabe que o texto diz assim, olha: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Aí o 29 vai dizer assim: até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Quando você pega o 28, que diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, derramarei do meu espírito. Aqui fala que Deus vai dar a Joel uma visão plena sobre o derramamento do Espírito Santo, que começaria quando, pastor? Começaria lá no dia de Pentecostes. Então deixa eu te fazer entender. No dia do Pentecostes, seria derramado o Espírito Santo sobre todos, dali por diante. E aí fala a respeito de uma manifestação do céu. O céu se manifestaria. Quando eu pego então essa visão plena que Deus dá a Joel, eu entendo que quando Deus dá a ele, o Senhor vai dar uma visão completa para ele. Quando eu vou em Atos, no capítulo de número 2, no versículo 17, o texto, ele vai colocar para a gente, o texto diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Aqui o apóstolo Pedro vai estar repetindo aquilo que Deus deu a Joel. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito. Em Joel, você vai ver o texto falando que derramarei o meu espírito. Tem uma diferença aqui, pastor? Muita. Porque quando o texto fala em derramar o meu espírito, deixa eu repetir para você, ele vai dar para Joel uma visão plena, completa. Quando Pedro vai falar a respeito do meu espírito, ele está falando de algo parcial que será liberado. Então o cumprimento no dia do Pentecostes é algo parcial. Então, pastor, o que Deus dá a Joel lá atrás é uma visão plena, sim, contudo apenas uma visão. E com Pedro é o início do cumprimento da visão que Deus deu a Joel. Eu sei que é complicado esse negócio, mas Deus vai dar a Joel lá atrás uma visão completa,
E através do apóstolo Pedro, Deus vai iniciar o cumprimento dessa visão que Deus deu a Joel. Qual a diferença entre eles dois? Joel recebe uma visão e Pedro vive o início da promessa: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deixa eu repetir, porque eu sei que isso é complicado. E Joel, pastor Joel, vai ver de forma plena, completa. É isso, pastor? Sim. E Pedro vai ter a oportunidade de ver o início do cumprimento daquilo que Joel viu completo, contudo não experimentou os detalhes. Existem coisas que muitas das vezes pessoas verão a teu respeito, mas só você vai viver o que diz respeito a você. Eu sei que é complicado, eu sei que é um texto. Só que quando eu vou em Joel, e nós estávamos nesse texto, eu preciso te mostrar qual foi o cenário que compunha isso aqui. O texto diz assim: e depois disso o que, pastor? E aí, Joel está falando a respeito dos versículos 12 que antecedem o 28. Ele está dizendo assim: olha, depois disso que diz o versículo 12, me ajuda aí, querido, em nome de Jesus. Olha o que o texto diz: e ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Então deixa eu já te fazer entender o que Deus vai dar a Joel e qual vai ser o resultado de tudo isso, aquilo que Joel vai viver no seu tempo e aquilo que vai ser liberado para um tempo vindouro, um tempo futuro, séculos depois. Quando Deus vai dar a Joel essa revelação, a grandeza dessa revelação, o Senhor vira para eles e diz assim: assim diz o Senhor. Agora, olha o que o texto diz. Cortou aí? Convertei-vos a mim vamos devagar aqui para você entender. Você não veio aqui à toa. Você veio para entender que quer ter visões, quer viver uma vida de separação, uma vida onde o resultado de tudo isso será o engrandecimento do nome de Jesus. Quer viver uma vida diferenciada? Entenda o que o texto diz. O texto diz que o que antecede a visão que Joel vai ter é conversão de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto. Nesse texto eu aprendo que vão existir manifestações que não acontecerão jamais se nós não vivermos uma vida de jejum, com choro e com pranto. Que existem visões que só serão dadas à igreja, que vão existir coisas que só nos serão dadas, atreladas a nós, quando de fato tivermos uma vida de consagração ao Senhor. A partir desse tempo, dessa vida de consagração e separação, o céu se abrirá. O que Deus vai dar a ele não vai se limitar ao seu tempo. Esse texto fala a partir da destruição que os assírios promoveram contra a nação, e que Deus então estava dizendo: se vocês se converterem a mim,
Se vocês jejuarem com choro e com pranto, vocês verão a manifestação do meu poder. Aí no versículo seguinte, o texto diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. O texto diz tardio em irar-se, e é benigno. A sua benignidade é grande, e Ele se arrepende do mal. Ele está dizendo: se o meu povo se converter, se o meu povo se humilhar. Você sabe que segundo Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 13, quando o texto fala e vai nos dar uma orientação a respeito de nos humilharmos, o 13 vai dizer: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Aí o 14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele começa dizendo assim: se humilhar. Logo em seguida ele vai dizer: e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Esse texto está atrelado a quê, pastor? Quando ele fala a respeito de humilhação, ele está falando a respeito do jejum. Se o meu povo jejuar, se o meu povo entender que a partir de uma vida de consagração, eu abro os céus, dou a eles a revelação que eles necessitam. Nós estamos no jejum de Daniel, irmãos. E quando o anjo se apresenta a Daniel, o anjo vai dizer: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a humilhar-te perante o teu Deus, humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, Daniel. O Senhor vira para nós e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Lá no final ele vai dizer assim: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está falando a respeito de uma vida de consagração. O Senhor está falando a respeito de que visões, manifestações só nos serão dadas se nós sairmos dessa esfera. O jejum, ele tem o poder de nos tirar de uma esfera carnal e de nos levar a uma esfera espiritual. O jejum tem o poder de nos arrancar dessa terra e de nos teletransportar para um mundo espiritual. Existem 3 céus. O primeiro é chamado de firmamento, é até onde os nossos olhos podem contemplar. O segundo céu é chamado de região celestial. Já nesse céu não é qualquer um que consegue ter visões, pois esse céu só é dado visão àquele que busca, àquele que se separa, àquele que se humilha. E o terceiro céu é o lugar da habitação do nosso Deus. Deus hoje está virando para nós, está dizendo assim, que esse texto de Joel, no capítulo 2, no versículo de número 28, e acontecerá que depois disso o que, pastor? Depois que o meu povo se converter, jejuar, me buscar, rasgar o coração e não as vestes. Depois de tudo isso, eu começarei a me manifestar. No versículo 14, o texto diz: quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus.
tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Aqui não fala de um jejum individual, aqui o texto fala de um jejum coletivo. O texto está dizendo para nós, Nova Unção, se nós jejuarmos coletivamente, o céu se manifestará. Se nós nos separarmos coletivamente, o céu se manifestará. Se nós estivermos nessa visão, Deus nos dará visões acima das visões obtidas por homens. Aquilo que vai, ou aquilo que sai da capacidade humana. Se você se separar, se nós nos separarmos, se nós entendermos, se nós proclamarmos, quando o texto diz tocai a trombeta em Sião, por quê? Porque só o sacerdote detinha o poder de tocar a trombeta. Na época de Moisés eram 2 sacerdotes, então eram 2 trombetas. Trombetas essa que quando entoavam, tinham que dar o mesmo som. Então os 2 filhos de Arão eram quem tocavam a trombeta. Qual era o objetivo da trombeta, pastor, quando tocada? Era conclamar o povo, era ajuntar o povo, mesmo que fosse para uma guerra. Tocar a trombeta é a função do sacerdote. Tocar a trombeta é a função nossa. Entender o toque da trombeta é função sua. Tocar a trombeta é quando nós ouvimos da parte de Deus, o Senhor virando para nós e dizendo o seguinte: olha, tocai a trombeta, porque é tempo de jejum, do santo jejum. E a gente vai lá e toca a trombeta, dizendo para vocês: esse é um tempo de separação. Esse é um tempo de vivermos o que nunca vivemos. Você tem fé para isso, irmãos? Diga comigo, diga assim: esse é o meu tempo de viver o que eu nunca vivi no Senhor. No versículo 16 o texto vai dizer assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É um Deus que está nos convocando para vivermos nele uma vida diferenciada. O 17, o texto vai dizer assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Essa é a oração. Não entregues a tua herança ao opróbrio, ou seja, a vergonha, para que as nações façam escárnio de nós. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Ele ainda dá um modelo de oração. Ele está dizendo assim: se nós acompanharmos o modelo, ou aquilo que a Bíblia apresenta para nós, nós vamos viver uma vida diferenciada no Senhor. É isso. Os dias são maus, irmãos. E se nós realmente não estivermos dispostos a nos sacrificarmos, a abrirmos mão, esses dias vão nos engolir. Deus te trouxe aqui para te dizer que muitas das vezes você quer visões. Você não quer, o que você não quer é pagar o preço para ter as visões. Você quer uma palavra. E é muito comum para nós pregadores: Deus, dai-nos uma palavra, mas não queremos pagar um preço para receber a palavra. Nós queremos ver os nossos filhos como os rebentos da oliveira, mas como pais não pagamos um preço por isso. Não entendes tu que não há sucesso lá se não houver sucesso aqui? Melhora, pastor, melhora. Não há sucesso do lado de fora se não houver sucesso dentro da tua casa. De nada adiantará.
Então, se não houver uma vida de sacrifício, se não houver uma vida de separação, como? Como que nós vamos viver? No caso de Joel, ele só vai receber essa revelação depois dos benefícios do jejum. Depois do jejum, o céu se manifesta. No versículo 18, o texto diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso para com a sua terra, zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Ó que coisa! E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio, à vergonha entre as nações. Quando o povo se separa, o céu se manifesta. Quando a igreja se separa, o céu se manifesta. Porque a partir dessa hora, desse momento, não haverão impedimentos capazes de atrapalhar o agir de Deus. Esse tempo é um tempo de revelações, irmãos. Porque aquilo que Joel vê de forma parcial, já te expliquei, Pedro dá início a tudo isso. Entende o início de tudo isso. E é isso que para isso que Deus te trouxe hoje aqui. Para começar a mostrar para você a grandeza dele. No versículo de número 23 desse texto, o texto vai dizer assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã é a primeira chuva, a chuva seródia, a última chuva. O que esse texto está dizendo? Que normalmente a nação não colhia antes da última chuva. Ele está dizendo que Ele vai derramar a primeira chuva e vai derramar a última chuva. Qual é a importância da primeira? Além de me ajudar a preparar a terra, ela fazia com que as minhas sementes germinassem, crescessem. Mas qual era a importância da última chuva? Além de aliviar o peso da terra na colheita, a última chuva fazia com que os frutos que já estavam em desenvolvimento multiplicassem. Então entenda, eles tinham por si que eles não colheriam antes que Deus derramasse a última chuva. O Senhor está prometendo, está dizendo assim: olha, como no passado, eu farei com que você esteja debaixo da primeira chuva e da última chuva. Ele está dizendo assim: esse vai ser um tempo de colheita abundante. Ele está dizendo que a última chuva, deixa eu repetir, ela garante a multiplicação dos frutos que já existem na tua vida. Por isso a temporã, por isso a seródia. Agora você imagina um povo que está doido para colher, porque necessitava e vivia da colheita, aguardando o céu se manifestar, dizendo: Deus, eu entendo, eu não posso colher antes da segunda chuva, da última chuva. Porque se você compreender isso de forma muito natural, você vai entender que quando Deus derramava a última chuva, fazia com que a terra ficasse entre ela e o semeador, tivesse entre eles uma ação, funcionavam muito bem, eles
eles se relacionavam muito bem, porque a última chuva fazia com que essa terra endurecida amolecesse. Só que essa terra é a minha vida e a sua, e a chuva é o Senhor. Ele está falando a respeito de relacionamento. Ele está falando a respeito de facilidade. Eu tenho derramado dessas águas sobre a tua vida e você não tem percebido. O principal objetivo é me relacionar com você. E Ele quer poder tocar essa terra e se relacionar com você. É isso que Ele quer. Essa é a importância da última chuva, da manifestação dele nos últimos dias. É isso. E ele diz ainda no 24, ele diz assim: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Tudo isso acontece quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu me separo, quando eu entendo o que é ter uma vida, ou viver uma vida de consagração, que não fará de mim nem de você o ser mais perfeito do mundo, pois somos humanos, não deixaremos de ser, mas nós sabemos em quem buscamos as nossas forças e esperança. Nós sabemos que pode ser que tudo esteja se esvaindo do lado de fora, mas nós continuamos dizendo como Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se manifestará sobre a terra. É um Deus que hoje te trouxe aqui, para te mostrar algumas coisas. E olha o que diz o texto do versículo seguinte. É um texto que virou canção, né? Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos. Repita comigo: os anos que foram consumidos. Vamos lá, os anos que foram consumidos. Deus está dizendo assim: eu vou restituir a vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Você sabe que existiam pelo menos 3 classes de gafanhotos, e que trabalhavam de forma harmônica, mostrando que o inferno, irmão, não tem bagunça. O primeiro gafanhoto vinha, qual era o objetivo dele? Comer do fruto. Enquanto ele não cumpria o seu propósito, não vinha o segundo nível de gafanhoto. O segundo já vinha, já não tem mais fruto, agora eu quero comer as folhagens e parte do tronco, dos galhos. O terceiro gafanhoto, quando chega, ele vai devorar então o tronco. E o último nível de gafanhoto agora, ele vai nas raízes, mostrando para nós que o nosso adversário é harmônico, coisa que às vezes nós não somos. Quando termina a ação de um, entra a ação do outro. Eu não sei quanto a você, mas eu sei o que é vir de uma vida, de uma parentela desse jeito, onde a miséria imperava, e ela não diminuía, ela aumentava cada dia que passava. Mas eu sei o momento em que Deus chega e muda essa história. Sabe o que o texto está dizendo? Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, mostrando para você que o que perdeu, que o que passou, passou. O Senhor não está dizendo aqui que vai trazer de volta o que o gafanhoto consumiu. Ele vai restituir e vai te dar um novo fruto, de um novo tempo, de um novo momento. Ou seja, o que ele está dizendo é que você vai precisar plantar de novo,
E a partir do teu plantio, o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, ele não terá mais poder sobre a sua colheita. Ele não está afanando aqui, ele não está dizendo, roubando, que você não deve trabalhar, não é nada disso. Ele não está dizendo que você não vai suar, não é nada disso. Ele está dizendo que agora, quando você for recolher os seus frutos, o Senhor vai restituir de forma abundante, e que quando Ele fizer cair sobre a terra a última chuva, os seus frutos que você contava no mundo espiritual, você olhava para essa árvore frutífera, você dizia, bem, desse galho existem 10 frutos, nesse outro aqui tem 12, nesse outro aqui tem 14, nesse outro aqui tem 20, aqui tem 8. Deus está dizendo para você que a partir do momento que a terra tiver contato com a última chuva, você vai olhar de um dia para o outro pelo poder da fé e vai dizer, aqui eram 12, mas agora, pelo que eu estou olhando, é um número incontável de frutos. Deus está falando sobre aquilo que transcende o natural e que entra na esfera do espiritual e do sobrenatural, ao ponto de você não conseguir contar dos frutos que Deus vai separar, para que você possa entender que nesse tempo de separação, nesse tempo de humilhação, nesse tempo de jejum, nesse tempo de busca, é o tempo da manifestação do céu, é o tempo onde o céu se abrirá para nós, é o tempo em que nós vamos trabalhar com uma certeza muito grande no nosso coração, de que Deus vai restituir. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jó é restituído. Legal, o dobro. E aí está falando dos animais, do que ele tinha como propriedades, heranças e tudo mais. Deus vai lá e restitui. Que horas que Deus restitui? Quando ele vai orar pelos seus amigos. E Deus restitui. Só que o texto é clássico, é cirúrgico. E Deus deu a Jó, não precisa colocar para a gente não, 10 outros filhos, 7 homens e 3 meninas. A Bíblia diz que as meninas, as mulheres, as filhas de Jó eram as mais formosas. Keren Apuk é uma delas. Eu acredito que não existiram mulheres mais bonitas do que a filha de Jó. É o que o texto diz. Por que 7 homens? Porque quanto maior fosse o número de homens, maior era a prosperidade que o dono de uma fazenda tinha. Por quê? Porque maior era a sua mão de obra e maior era o seu crescimento. Agora, olha para mim, por favor. Eu quero ainda estar dentro desse texto, que Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Afinal de contas, Deus trouxe à vida os 10 que morreram de Jó? Claro que não. Deus vai dar outros 10. E os que morreram? Já foram, amados. Sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Tem coisas que já foi, que já passou, que o que Deus quer fazer contigo é algo novo. O que Deus quer fazer contigo é aquilo que vai, deixa eu repetir a palavra, transcender, sobrepor, vai estar acima. O que Deus quer fazer contigo é algo tão sublime, que 10 novos vão trazer alegria suficiente, que sejam capazes de me fazer esquecer por um tempo as perdas que eu tive. É disso que eu estou falando. O que o Senhor está dizendo nesse texto, que Ele vai restituir os anos que foram consumidos. Quando o diabo achou que era o fim, que não tinha mais jeito, que não tem mais solução, o Senhor entrou
Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus aparece para as Marias, no meio do caminho, Ele manda um recado. Ele aparece para elas e diz assim: vai lá, avisa os discípulos e a Pedro que eu irei ter com eles na Galileia. É interessante porque o Senhor vai frisar o nome de Pedro. Ele não podia ter dito para elas: vai lá, avisa os discípulos, e Pedro não se incluiria nisso? Claro. Por que ele frisa o nome de Pedro? Pergunta, pastor. Por que ele frisa o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro voltaria às suas velhas práticas. Pedro agora vai reunir os discípulos e vai voltar a pescar. Depois de ter sido chamado e ter sido retirado de pescador de peixes para pescador de almas, Jesus olha e diz assim: vai lá, avisa os discípulos e a Pedro. Em outras palavras, diz para Pedro que se ele desistiu de mim, eu não desisti dele. Se eu não sou importante para ele, ele é importante para mim. Os discípulos, quando recebem aquela notícia, a Bíblia diz que eles estão com medo e eles estão reunidos numa casa. Estão apavorados, irmãos. O dia vai passando e nada de Jesus. Às vezes é assim. O dia vai passando e nada de Jesus. E vai se passando, a tarde vai chegando e nada de Jesus. Quando vem o entardecer, os discípulos que estão com medo de serem capturados e mortos, resolvem ficar em silêncio e resolvem fechar todos os acessos. As portas agora são fechadas, as janelas, todas elas fechadas. Eles estão completamente restritos. A ordem é: se alguém bater na porta, não abra. Existem momentos assim na minha vida e na tua. A ideia dos discípulos é: ele não veio agora, mas ele virá amanhã. Eu acredito que ele não veio porque deve estar muito ocupado, mas eu acredito que se cumprirá o que ele disse. Só que a Bíblia diz que quando todos os acessos estão fechados, Jesus vai atravessar a parede, irmãos, mostrando para nós que Ele não precisa de acessos abertos por homens, que Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da tua. Hoje Deus te trouxe aqui dizendo: você fechou as portas, você fechou as janelas, suas colocações, talvez baseado nas suas decepções, fizeram com que você fechasse os acessos. Só que eu sou o Senhor da tua vida. Mesmo com todos os acessos fechados, eu sou capaz de entrar. Mesmo com todas as portas fechadas, todas as janelas fechadas, eu atravesso a parede. Quando Jesus atravessa a parede, que ele chega do outro lado, ele diz: Pai seja convosco. Por que o texto começa dizendo dessa forma? Porque Jesus, que está do outro lado, percebe que quem está do lado de dentro só precisava de paz. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Para estabelecer paz no teu coração, para mostrar para você que Ele é o Senhor da tua vida. Ele está dizendo: esse tempo não é tempo de curvarmos as nossas mãos, esse tempo é tempo de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, pois Ele se inclinará para nós. É isso que Deus faz quando eu me esvazio, quando eu me humilho. Esse é o jejum, irmãos. É o jejum que você se esvazia. É o jejum que você vira para o Senhor e diz assim: Deus, é disso aqui que eu tenho que abrir mão. Aleluia. Somente através do jejum Deus dará visões à igreja. Somente através do jejum e da oração Deus vai ampliar os nossos entendimentos.
nesse jejum, ou durante esse jejum de Daniel, eu, Alexandre, escolhi dias específicos para fazer um jejum de 24 horas. Então, nesses dias, eu tenho tirado um dia inteiro e proclamando um jejum. Se é através disso que Deus quer nos dar visões, revelações, eu quero poder viver isso aqui. Sabe o que Deus está falando para nós? A nossa vida cristã se mecanizou. O que é isso? Eu venho à igreja porque eu sei que é bom. Eu venho à igreja porque é um ambiente que eu fiz amigos e nela eu tenho paz. Mas Deus não quer que você venha à igreja por esse motivo. Deus quer que você venha à igreja porque você entendeu que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário te salva, te cura e te liberta. Deus quer te fazer entender, te trouxe aqui hoje para poder mexer com as tuas entranhas, para poder mostrar para você que Ele deve ser a razão do seu viver. Lembra aquele louvor antigo? És o meu bem-querer, meu mestre, de tudo que eu tenho e sou. Bendito em tuas mãos, Senhor. Bendita as tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem eu merecer, pecador, por mais miserável do homem que sou, me envolves com o teu amor. Oh, que coisa! É isso que Deus quer de nós. O Senhor te trouxe aqui para dizer: você se afastou de mim. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Ele quer. Ele quer te mostrar que Ele é o Senhor, o teu Pai. No Getsemane, que é chamado de Jardim da Oliveira, ou das Oliveiras, plural, melhorei, que também é chamado do Jardim da Prensa. Ali naquele lugar, Jesus vai dizer assim: Abba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. É o único momento que Ele vai chamar o Pai de Abba. Sabe o que Ele está dizendo? Sabe qual é o significado de Abba? Abba significa paizinho. Sabe aquele momento na tua vida que você descobre que você tem um paizinho, que Ele é o Senhor da tua vida, teu Deus. Por isso que Ele te trouxe aqui hoje. E é aquele que olha para nós e diz assim: durante um período eu estava te dividindo com pessoas, com coisas, você me dividiu com elas, você me entregava a minha parte. Por isso Jesus vai dizer, qual é a imagem dessa esfinge, qual é a imagem dessa moeda, quando ele está sendo questionado a respeito de imposto, e aqueles que estão à sua frente vão dizer: é claro, Senhor, que a imagem aí é a imagem de César. Aí ele vira e diz assim: então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Vocês têm que cumprir tudo isso, que cumpra, mas o Senhor precisa receber a parte que é dele. Que existem coisas que é de Deus, amados. Deixa eu ir mais além. Existem pessoas que foram separadas por Ele, que tem tentado ir, seguir, porque eu faço o que eu quero, eu entendo, só que esse tempo é o tempo que antecede a volta de Cristo e nunca se esteve tão próximo.
Há alguns que dizem que Cristo volta para essa geração. Não é o que exatamente eu creio no fundo da minha alma, mas eu acredito que a próxima geração, amados, o Senhor não tardará. E para essa geração precisa, no mínimo, partir com Cristo. Porque a Bíblia diz assim, que quando Ele vier em nuvens, Ele vai despertar os que dormem. Quem são os que dormem? Aqueles que partiram com Cristo. Aí esses serão despertados do sono. E depois Ele ainda nas nuvens, Ele vai arrebatar a igreja. E por que que Ele tem adiado isso? Porque Ele é a última chuva, irmãos. E Ele quer que os frutos possam se reproduzirem, se multiplicarem. Então Ele é essa chuva que está caindo e está dizendo para você: você entendeu? O que eu fiz para me relacionar com você? Eu caio, eu faço com que a terra esteja mais maleável. É isso que Deus quer de nós. Deus quer de você um posicionamento para te mostrar que Ele é Senhor da tua vida, o teu Deus. E isso é hoje, irmãos. Não é deixar para amanhã. No nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Fale com Deus agora aí no teu lugar. Se porventura você esteja dizendo para Ele: Deus, me perdoa. Olha para o pastor aqui só um pouquinho. Ó, sabe o que a Bíblia fala de pecado? Diz assim: pecado confessado é pecado perdoado. Quando eu confesso, Ele me perdoa. É isso que Deus te trouxe aqui. Não deixe nada, nem ninguém roubar de você a essência. Nós estamos num tempo em que as pessoas querem mudar a forma, quando na verdade, quando Deus fez a forma, criou o homem e a mulher. Aí nós estamos num tempo em que as pessoas estão mudando a forma. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles podem até mudar a forma, mas nunca mudarão a essência que é dentro de nós. Pois a essência que é dentro de nós diz quem somos diante de Deus. E Deus te trouxe aqui para isso. Então, para você que está se reconciliando com Jesus, para você que está aceitando Jesus como Senhor da tua vida, pastor, só vai pedir para que eu venha à frente? Não. Para você que está entendendo que Ele está dizendo: olha, muitas coisas se manifestarão quando você entender o propósito que eu tenho para você. Você vai poder aí no teu lugar colocar as mãos à altura do teu coração. Vai poder virar para o Senhor e vai poder dizer para Ele: Deus, eis-me aqui. Vai poder virar para Ele e dizer: Deus, conta comigo no teu reino, na tua casa, diante de Ti. E para você que tem se dado, mas hoje você entendeu que o que você tem feito não é suficiente, você vai ter o prazer também de dizer para Ele: Deus, eu quero me dar mais. Se essa for a tua oração, faça ela aí no teu lugar. Diga: eu entendi, Deus, o que eu vim fazer nesse lugar. Eu compreendi que eu só estou aqui porque o Senhor está me chamando de volta. Eu compreendi que o Senhor está dizendo que o Senhor me ama e que não vai abrir mão de mim. No nome do Senhor Jesus. Deus, eu te entrego vidas, pessoas, aqueles que estão nos assistindo. Senhor, para poder te dizer que existem coisas que só se manifestarão depois de uma vida de consagração, Deus.
depois de uma vida de separação, depois de jejum, depois de oração. Somos tão pequenos, Deus, tão simples, tão limitados, Senhor. Mas nós entendemos que o Senhor é um Deus que nos ama. Obrigado, Deus. Porque hoje nós escolhemos a melhor parte é ficar reclinada no teu colo. Hoje nós entendemos que o Senhor é capaz de atravessar acessos que nós fechamos, portas que nós fechamos, janelas que nós fechamos, para dizer: paz seja convosco. De repente você veio aqui e você só precisa dessa paz. Receba a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Receba a paz para prosseguir, receba a paz para ir em frente, receba a paz para acreditar nas promessas de Deus. Eu te entrego, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia. Eu quero chamar aqui o Paulo, a Ana Clara, o papai, né, que é o Paulo, a mamãe, que é a Ana Clara, e a Lara.